Andira terá o tempo de não membro, que é 3 minutos, com mais o tempo de 8 minutos, que é pela minoria. Vossa Excelência tem até 11 minutos. Bom, presidente, quero cumprimentá-lo, os colegas da comissão, o presidente da Eletrobras e os que nos visitam. Presidente, primeiro eu quero registrar aqui, como brasileira, o orgulho que tenho dessa empresa, da Eletrobras. E eu, sinceramente, eu fico ouvindo as exposições, particularmente do presidente de uma empresa desse porte, dessa dimensão, e eu não sei, me parece que eu estou falando de dois países diferentes, né? Eu estou num país, numa nação brasileira de 220 milhões de pessoas, com um potencial hídrico imenso, com um potencial multimatricial energético enorme, né? Essa empresa teve um investimento do Estado brasileiro, portanto, do povo brasileiro, imenso, durante anos, e com resultados incríveis, né? Aliás, toda a apresentação que se faz aqui, inclusive do ex-ministro Fernando Bezerra, mesmo a apresentação que se repete em todas as comissões em que a gente participa, e a apresentação é a demonstração clara e inequívoca da grande empresa que é a Eletrobras. E com seus programas derivados, o sistema integrado que é a empresa, o programa que derivou não apenas do uso de um bem da União, até porque a Constituição ela é muito clara. Todo bem hídrico desse país é um bem da União. Tudo que se usa hoje como insumo de produção energética são bens constitucionalmente protegidos, né? E tudo que se constituiu como programa derivado disso é um programa de benefício para a população brasileira. Eu não estou falando aqui só de mercado, nem de mercadoria e nem de lucratividade. Eu estou falando de benefícios sociais cujo beneficiário usufrui desse benefício. Então, eu estou falando de povo brasileiro, né? E estou falando de um trabalho que é desenvolvido por técnicos, por servidores e por trabalhadores que tem que ser considerados nesse debate. Então, o senhor, doutor Wilson, deveria, por ser um gestor dessa empresa, devia chegar aqui para fazer a defesa dessa empresa. Eu, sinceramente, fico me perguntando o que leva um gestor dessa empresa a fazer aqui a defesa da perda do controle do país sobre ela, né? Porque eu não consigo imaginar, e eu estou fazendo aqui o debate, espero em alto nível, espero que o senhor também o faça. Porque algumas vezes, por contraditório que pareça, o senhor mudou de opinião, pelo menos as matérias que eu tenho aqui, né? O senhor, num determinado momento, era contra a privatização, depois o senhor passou a defendê-la. Em alguns momentos, inclusive, o senhor foi agressivo, né? Pelo menos na matéria do Estadão que eu tenho aqui, o senhor disse que quem era contra a privatização tinha interesses não republicanos, né? Que eram alguns políticos e os sindicatos. Me parece que interesses não republicanos é quem defende a privatização, né? Porque, sinceramente, aqui estão divididas as bancadas, inclusive de situação e oposição. Existem, sim, trabalhadores que defendem a manutenção nas mãos do poder público, aliás, do Estado brasileiro, mas também a Fiesp defende, né? Então, é importante que a gente coloque esse debate em altíssimo nível, porque os trabalhadores não são vagabundos, aliás, o senhor já foi advertido por isso, por dizer isto, e nós... Eu quero só interromper, deputada Jandira, eu já pedi uma vez para que a ordem fosse mantida, se assim não... Advertido por isso, por dizer isto, e nós... Eu quero só interromper, deputada Jandira, eu já pedi uma vez para que a ordem fosse mantida, se assim não acontecer, eu pedirei para esvaziar o plenário. É a última vez que eu faço. E nós aqui temos o interesse da soberania brasileira e da visão estratégica de país. Então, aqui não há defesa corporativa. E aqui eu gostaria de localizar algumas questões. A primeira delas é o CEPEL. Eu queria repetir aqui a preocupação do relator. E quando é perguntado, o senhor não consegue dar respostas a isso. E é uma preocupação. Alguém que chega aqui para falar de algo estratégico tinha que ter na ponta da língua a posição sobre o CEPEL.
O que fazer com esse centro de pesquisa fundamental? E não há uma resposta. Pelo menos eu aguardei, quando o relator perguntou, o que será do CEPEL. Diz assim, não, temos que ver como é o que vai fazer, isso é um problema do governo, mas não há um destino definido no modelo e no projeto que vocês trazem, né? Isso é muito grave. Segundo, eu considero que esse projeto é inconstitucional, porque ele lida com bens constitucionalmente protegidos. Esse projeto não poderia estar sendo tratado num projeto de lei, né? Terceiro, o valor que está sendo colocado para a privatização está sendo questionado pelo próprio Tribunal de Contas da União, e eu queria entender que valor é esse, né? Essa análise de valor de 12 bilhões. Aliás, outro dia saiu uma coisa que eu achei absolutamente bizarra, né? Seria o valor de 7 churrascarias, que estava vendo outro dia uma churrascaria por 2, né? Seriam 7 churrascarias o valor da Eletrobras. Então, já teve avaliação de 370 de investimento, outro dia o valor de 40, aí falam em 12, em 30. Quer dizer, onde é que está a análise de valor dessa venda, né? Terceiro, a questão do prejuízo ou dívida. Aí entra uma questão muito séria aqui. É o problema, se a geração, pelo balanço que nós vimos, publicado pela própria empresa, é que a geração deu lucro e que a distribuição deu prejuízo. Então, há uma discussão sobre um ajuste sobre a questão das empresas distribuidoras. Não precisaria privatizar a empresa, a Eletrobras, e perder o controle da União para resolver o problema da distribuição. Então, há que se reavaliar e discutir o modelo, olhando para a questão da distribuição, sem que precisasse privatizar a Eletrobras, né? O que se gastaria para tirar a Eletrobras, para tirar a eletronuclear, porque a questão nuclear é constitucional, então vai-se fazer um esforço para deslocar a eletronuclear, para deslocar aquilo que é constitucionalmente protegido, vai-se ter que criar um novo estatuto, um novo processo para privatizar a Eletrobras, né? Então, a questão do valor, o problema do valor de privatização e o problema da tarifa também, né? A ANEEL declarou, e é o único documento oficial que se tem, que a tarifa vai subir para a população brasileira. Ora, isso não é uma preocupação do povo, não é uma preocupação que nós devamos ter? A tarifa vai subir. Essa privatização chama-se capitalismo sem risco. Os capitalistas vão pegar esse pool sem gastar nada, sem investir nada, doutor Wilson. Me desculpe. Isso aqui quem vai pagar é a população brasileira. Não há o que investir, isso aqui está amortizado, não tem risco. Vai se botar a tarifa lá em cima e não vai precisar colocar um tostão nesse processo. Isso aqui faz parte de um acordão. Quem vai ganhar muito com isso é o capital estrangeiro. O Brasil não ganhará nada com isto, nós sabemos disso. Isso aqui vai ser muito ruim para o povo brasileiro. Este governo não é dono da Eletrobras. Quem é dono da Eletrobras é o povo brasileiro. Isso é uma empresa do Estado brasileiro. É um absurdo o que está se fazendo com isso. É um absurdo. Esse governo vai embora. A Eletrobras não é do governo Temer, até porque não foi eleito para isto. Então, é um absurdo o que está se fazendo aqui. E eu gostaria de entender que balanço é esse dessa dívida enorme. Aqui há um dado que eu queria entender, que vocês colocaram no balanço, e eu queria entender o que é isso, 46 bilhões de empréstimos compulsórios, que eu não sei o que significa, que parece que isso vem arrastado desde a década de 80, que não estava sendo acusado no balanço, e de repente ele entrou. Não sei se a razão disso é para justificar a privatização, mas esse empréstimo, até onde eu sei, não sei quando eles começaram a ser computados. Porque poderia ser computado, sim, o prejuízo gerado pela distribuição, o lucro gerado pela geração, os 930 milhões de dividendos de tributos. E esses empréstimos, o que são? Eles entraram aí por quê? Desde quando? Né? Então, sinceramente, eu acho isso tudo muito confuso, né? Isso tudo muito um planejamento muito armado, e eu não tenho a menor dúvida de que isso aí vai fazer parte do superávit primário, sim. Nós vamos abrir mão de um patrimônio desse porte, deputado Aleluia, para gerar uma vitória de pirro, na verdade, para facilitar um acordão
com capital estrangeiro, porque não há empresa nacional para investir aqui, não tem, não existe, para poder gerar um superávit primário transitório, para facilitar um acordão com a quem interessou a mudança de comando político do país. Então, nós estamos, na verdade, fazendo uma grande negociata nesse país, entregando um grande patrimônio brasileiro, sem discussão adequada com o povo brasileiro, para facilitar o bolso de alguns, aí sim, no interesse não republicano, vamos gerar grandes demissões, vamos perder o controle estratégico de área fundamental de energia para o desenvolvimento nacional, vamos perder soberania, vamos botar esse país vulnerável para botar dinheiro no bolso de quem? E vamos gerar uma grande perda de benefício ao povo brasileiro, para além de entregar o tão amado Rio São Francisco, que corta grande parte do território brasileiro, para a mão do capital estrangeiro. Isso é inaceitável. E digo mais, o governo vai perder. O governo não ganhará essa matéria dentro do Congresso Nacional. Não vai ganhar. Essa matéria que vai para o ralo igual a Previdência Social. Vão perder e nós vamos estar aqui para cantar essa vitória junto com a sociedade brasileira. Muito obrigada, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o deputado